Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema como funcionam as escolas goianas com padrões internacionais de ensino. Você vai ter uma visão de pelo menos 3 boas escolas nesse sentido e interagir aqui com os profissionais que vão debater esse interessante assunto. Para debater esse assunto, estão aqui hoje o Dr. Fernando Rassi, que é proprietário da Escola Internacional, que fica ali de frente ao Bougainville, no setor ali Marista ainda, né? Setor Marista. A Tatiane Cavalcante, que é professora e coordenadora pedagógica do Colégio Integrado Jaó, representando aqui muito bem o professor Tucano, né? Que está viajando. E a Cíntia Lozano, que é coordenadora bilíngue do CEM. O CEM é o Centro Educacional Mabel. E explica-se, o Centro Educacional Mabel não tem nada a ver com as indústrias Mabel, são indústrias muito conceituadas e qualificadas deste país, mas é porque a proprietária chama-se Mabel, não é isso? Isso. É o nome de Mabel. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones, 3201-7688 e 3201-7708. Eu quero começar aqui com o Dr. Fernando Rassi, que é o proprietário da Escola Internacional. Fernando Rassi, hoje a Escola Internacional, ela é assim, uma grata surpresa, principalmente para pessoas que vêm para Goiânia e têm uma referência de escolas de altíssima qualificação na Suíça, na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra, apenas para citar alguns países que têm excelência de ensino muito exigentes. E a Escola Internacional está nesse padrão. Depois nós vamos falar sobre tudo que você oferece lá. Mas como que um médico, você que é pediatra, né? E, aliás, que é um excelente pediatra, como que um médico que vem da família, inclusive, de boas referências na medicina, resolveu entrar nessa área e fazer uma escola tão qualificada como a sua? Como é que é essa história sua de fazer a Escola Internacional de Goiânia? Boa noite a todos que estão participando, as colegas de profissão. Na verdade, a ideia da escola foi como, no primeiro momento, para se ter um negócio, uma segunda renda. Porque fazer medicina, infelizmente, no Brasil, eu me formei em 91. E para fazer pediatria, não era tão interessante economicamente. Falei, então, preciso ter um negócio paralelo para me dar uma renda e eu poder fazer medicina tranquilamente, sem me preocupar com a questão financeira. Por vários motivos, eu tive que me embrenhar nesse meio, tive que participar com uma intensidade mais afinca e acabei me envolvendo. E quando você se envolve com a educação, você se apaixona. E o que você pode fazer para o próximo, para as crianças, através da educação, é uma coisa formidável. Não tem como você não se apaixonar. E me envolvendo cada vez mais, estudando, pesquisando, comecei a observar o mercado. O mercado é carente. Se você tem um modelo, e o modelo que você vê no Brasil é um modelo que ele praticamente ficou parado no tempo. Tem um físico, ganhador de prêmio Nobel, que teve no Brasil na década de 50, ele avaliou a educação no Brasil, Richard Feynman. Na década de 50, uma coisa que ele percebeu, prioriza-se muito pela memorização mecânica e não pelo desenvolvimento do raciocínio. Exatamente. E se você for ver, o que foi feito de lá para cá? Não se mudou muita coisa. Então, na verdade, piorou, né? Exato. Então, o que a gente vem buscando, para se fazer um projeto diferenciado, você precisa de uma estrutura física diferenciada, você precisa de profissionais multidisciplinares qualificados e empenhados com o seu projeto. Você tem que ter um projeto político-pedagógico que vá fazer a diferença dentro da sociedade que você está inserido, porque não adianta você vir ensinar um inglês lindo e perfeito. Mas ele está vivendo no Brasil, ele tem que ter afluência no português, ele tem que saber lidar com as outras situações. Então, só ensinar a ler e escrever, só ensinar o segundo idioma, o terceiro idioma, não é simplesmente. Você tem que ter os resultados. E você tem que ter a acessibilidade também. A pessoa, o pai tem que ter acesso a essa escola. Então, você gerenciar isso tudo, ter a estrutura, ter o grupo qualificado, ter o projeto político-pedagógico,
tornar isso acessível para o público e ter o resultado lá na frente, aí envolve a arte da gestão, né? Então, assim, são 22 anos de escola que a gente vem brigando para sempre estar à frente com as novidades, com o que se vem fazendo de melhor, o que tem de novidade na área de educação. A educação é sempre dinâmica, ela está sempre mudando, está se transformando o tempo todo. E se você não tiver antenado com isso, o bonde passa e você fica. Depois vamos falar um pouco mais sobre a escola internacional, sobre todas as áreas que você oferece lá, vão além do ensino regular exigido pela estrutura formal do país. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, Tatiane Cavalcante, você que é lá do Colégio Integrado de Jaó, eu estava comentando que eu acho uma maravilha poder contar com escolas do padrão dessas que eu estou trazendo aqui. Aqui o Fernando Rassi está, as minhas duas gêmeas estão sob a responsabilidade do Fernando Rassi. Eu sou muito transparente, conto o que acontece, porque eu pesquisei muito e acho que hoje a Escola Internacional é uma das coisas mais impressionantes que tem aqui em Goiás. E a Tatiana Cavalcante, que é do Colégio Integrado de Jaó, que meus filhos que estão nos Estados Unidos agora estiveram sob a responsabilidade da Tatiane. E a minha menina, a Alana, que esteve aqui até ontem, levei ela para ir para Miami, foi convidada para ingressar em nada menos que 80 faculdades americanas, inclusive Harvard e Yale, as mais tradicionais, com bolsa integral. E ela teve lá os fundamentos com vocês. E eu pergunto, Tatiana, como é que é esse projeto ali do Colégio Integrado de Jaó, que se firma hoje também como centro de referência? Por que vocês estão conseguindo tanto sucesso assim? Acho que a palavra-chave é integração. Né? Existe uma integração entre o gestor, né, a equipe de professores, os alunos e os pais, ou seja, a família. Né? O nosso diretor, ele está nos corredores, ele está antenado no que está acontecendo, ele não fica isolado em uma sala de aula. Os coordenadores também estão... Existe uma comunicação, porque existe uma divisão, né, entre fundamental e ensino médio, mas todos os coordenadores sabem o que está acontecendo em qualquer sala. E a integração com os pais, né, porque eu acho que hoje a escola precisa muito dessa participação da família. Né? A gente fala muito nessa questão de educar e ensinar, mas a escola é parceira dos pais. Né? E o Integrado Jaó trabalha muito com isso. Então, a gente consegue identificar o problema, a gente trabalha com a prevenção. Então, o nosso aluno está cercado de todas as possibilidades para ajudá-lo a alcançar o objetivo. Né? Que não é só a questão do vestibular, é também o viver, né? A vivência, a vida. Legal. Depois vamos falar também um pouco mais profundamente sobre as inovações que o Colégio Integrado de Jaó trouxe para os alunos e para a comunidade, para os pais. Bom, a Cíntia Lozano, que é coordenadora bilíngue da SEM, um nome interessante, SEM, né? E a SEM, o Fernando Rassi, lá na Escola Internacional, hoje oferece, é bilíngue, né? Os alunos já são formados desde o início na língua inglesa e posteriormente em francês, não é, Fernando? Claro. E a Cíntia já optou pela segunda língua ser o espanhol, não é? O que é uma alternativa muito interessante, considerando as amplas possibilidades do Mercosul e dos inúmeros países que falam espanhol ao redor do mundo, né? E Cíntia Lozano, e por que vocês, qual foi o que fizeram vocês decidirem por esse modelo de espanhol? Boa noite aos telespectadores. A proposta ela iniciou em 2009. Foi mesmo pela situação e localização geográfica, né, do país, porque os nossos vizinhos têm a língua espanhola como a língua oficial, né? E em relação à América do Sul, que o único país com língua portuguesa, né, em si é o Brasil, justamente por ser uma língua que é um país que é tão visitado por turistas hispânicos, né? E pelo encantamento que o espanhol realmente nos propõe, a facilidade de acesso, o contato que a gente tem realmente com pessoas hispânicas, favoreceu a escolha da língua em si.
Nós tínhamos visto também a questão em ranking, como é que a língua está, né, em situação. A gente fica atrás do inglês também, a nível de falantes e nativos também. Então, é uma língua que tem uma progressão assim, que só tende a aumentar, né? Então, foi uma das escolhas que nós tivemos. E também porque, no meu caso, eu sou nativa, eu sou boliviana, e eu venho de um sistema bilíngue, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você não tem nem um acento, né? Você nem parece que é estrangeira, né? Mas eu falo assim, realmente, eu venho de um sistema que deu resultados e eu sou o próprio resultado disso. Você realmente não tem nenhum sotaque, né? Você chamou de acento, mas é um sotaque. Já demonstra a sua origem, né? Porque você deve ter aprendido em inglês accent, né? Que é realmente no lugar de sotaque. Mas há quanto tempo você está no Brasil? Eu estou no Brasil há 15 anos. Só 15 anos. Porque é pouco tempo para poder perder totalmente o sotaque, né? Eu fiquei décadas nos Estados Unidos e toda vez que eu falo inglês, o pessoal sabe que eu sou um brucutu falando inglês, né? Chegou. Mas muito interessante. Mas os seus pais são bolivianos? Meus pais são bolivianos, os dois. Os dois. E como eles eram separados, eu tive uma criação um pouco no Brasil e outra na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E devido a isso eu acabei tendo uma formação secundária. Ela ouviu o português desde pequena, né? Ouviu o português? Eu ouvi o português desde os 9 anos, na verdade. Isso ajuda bem, depois nós vamos falar sobre isso. Inclusive tem perguntas nesse sentido aqui. Nós vamos para um breve intervalo comercial, já tem muitas perguntas dos telespectadores, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Como funcionam as escolas goianas com padrões internacionais. Eu quero indicar para os nossos telespectadores o Smile Center. Se você quer dentes brancos, alinhados e bem tratados, que são um excelente cartão de visita, conheça o Smile Center. Fica ali na rua 1123, no setor Marista. Dá para a técnica mostrar aí o endereço do Smile Center, por favor? E a logomarca, se for possível? Não sei se é possível. Bom, o telefone lá do Smile Center é o 3945-5190. Depois, se precisar, a gente mostra novamente. Aqui não tem o nome da pessoa, pediu para não ser identificado, eu não sei por que, Fernando Haas. Aí está aí, o Smile Center. Fica lá no setor Marista, é um local que eu recomendo. Aqui está perguntando a partir de qual idade a criança pode aprender um segundo idioma de forma que não atrapalhe o desenvolvimento. Na verdade, se você considerar pais de nacionalidades diferentes, um americano que case com uma brasileira, um francês que case com uma coreana, ele vai aprender 2 idiomas naturalmente desde o ventre materno ele está ouvindo, né? A criança tem um desenvolvimento. Da fase escolar, nós começamos com as crianças a partir de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, normalmente 1 ano e meio, quando a criança já tem uma desenvoltura motora. Cognitivamente, você não vai sentar com a criança, não vai botar ela para ler e escrever nada. Você vai fazer um ambiente lúdico, você vai trabalhar com a criança uma série de atividades, porque a fundamentação da educação infantil é socializar. É você trazer a criança para conviver com outras crianças, para cantar, para dançar, para brincar, para jogar. E dentro dessas atividades você aplica, né, os seus projetos. O projeto de formação humana, o projeto de psicologia que a gente vem, né, desenvolvendo dentro da escola, buscando os melhores resultados. Se você faz em inglês, em francês, em espanhol ou em português, não existe perda, muito pelo contrário, existe ganho. A criança, ela está sempre aprendendo, ela está sempre sugando, igual todo mundo fala, é uma esponjinha. O que acontece? Na educação infantil, o sistema de imersão, a criança ouve o tempo todo, mas ela não tem obrigatoriedade de sair falando, porque você não tem a sociedade de suporte que vai motivá-la a falar nada, mas ela está aprendendo o tempo todo. A partir do momento que ela começa a ser alfabetizada no segundo idioma, no terceiro idioma, ela vai se mostrando competente naquela área e vai mostrando a desenvoltura que ela tem. Mas a maioria das pessoas percebe isso plenamente quando tem oportunidade de ir para fora com essas crianças.
Quando eles saem para fora, eles percebem o potencial que essas crianças têm e o conhecimento adquirido. Então, assim, o cérebro é uma máquina extremamente eficiente. Até hoje, nós estamos em 2014, não existe nenhum computador capaz de superar o cérebro humano. E olha que tem computadores hoje que fazem coisas absurdas, mas nenhum ainda foi capaz de superar o cérebro humano. Então, o aprender, quanto mais cedo, melhor vai ser para essas crianças todas. Olha, eu vou dar um depoimento aqui, viu? Eu tenho que dar um depoimento porque ele é verdadeiro. Eu levei minhas meninas para lá com menos que 1 ano e poucos meses, né? E elas se inteiraram 2 anos, agora, domingo passado, 2 anos. E veio dos Estados Unidos, namorado da minha filha, que não fala uma palavra de português e só fala inglês. E ele se entendeu com as meninas e eu fiquei bobo. Falei, mas espera um pouquinho, elas não estão falando português ainda fluente. Como é que elas estão entendendo o inglês do rapaz? E ele saía com elas, saiu para... voltou, falou, não, elas estão querendo tomar um sorvete. Mas elas conversaram com você? Não, elas se entenderam comigo, sim. E elas se entendendo com o rapaz. Então, eu fiquei, assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Portanto, posso dar meu depoimento como pai que não se preocupe, se deixa lá que as esponjinhas vão portas são abertas com mais facilidade. Eu não tinha noção que elas poderiam estar com vocabulário ao ponto de entenderem tudo que o rapaz estava falando. E no final deu certinho. Você vê que coisa que a gente, às vezes, tem essas coisas que eu fiquei muito satisfeito com isso. Bom, o Oswaldo, do setor rodoviário, aqui para Tatiane Cavalcante, por que a escola militar tem um método mais acelerado que as demais, fazendo com que a criança aprenda mais? Eu, na verdade, quero acrescentar uma coisa aqui. Achei boa essa pergunta, porque o Colégio Integrado Jaó, que tem um sucesso muito grande, inclusive nas universidades federais, ele não faz aquela coisa rígida que alguns colégios daqui, que eu condeno, e não gosto nem de falar o nome, muita gente acha interessante, porque eles tiram a juventude da criança, tira do pré-adolescente, do adolescente, faz aquilo ali ser uma coisa cruel, desumana, sugando para mim a energia da criança. E no Colégio Integrado de Jaó não tem nada disso, vocês têm sucesso, né? Você poderia fazer um paralelo entre essas? Posso, até porque eu tenho vivência nos dois lados, né? Eu também tive um tempo no Polivalente, que é um colégio militar, então eu tive a vivência lá e tenho a vivência do Integrado de Jaó. A diferença é porque o Integrado de Jaó, ele trabalha com uma repetição de conteúdo. Então, os meninos, semanalmente, eles estão fazendo uma prova do conteúdo que eles viram durante a semana. Então, essa repetição é de uma maneira mais leve, né? Então, acaba sendo natural. Até aquele aluno que não tem tantas habilidades e tudo mais, ele acaba seguindo e conseguindo, alcançando os objetivos que é passar de ano. No colégio militar, existe uma rigidez já desde que você entra lá. Porque, né, o nome já fala, é uma instituição militar. Então, é uma postura que eles têm, é uma exigência também de um cronograma mais fechado, mais rígido. Então, essa é a grande diferença do Colégio Integrado de Jaó para o Colégio Militar. Mas ambos alcançam sucesso, né? O Colégio Militar também é muito bem reconhecido. É verdade. É uma questão de ângulo, de análise. Exatamente. Né? Agora, eu acho que a rigidez é nessa postura que o militar exige. Agora, eu entendo que o Colégio Militar é muito eficiente e o Colégio Integrado de Jaó também, a Escola Internacional e a Cíntia e os demais colégios, eu posso citar aqui também o Preveste, que é um colégio extremamente eficiente também. O Preveste é ótimo. As pessoas podem acreditar na qualidade de ensino. Mas uma coisa tem em comum, seja qual for a forma de você disciplinar, o método de disciplina, o problema é que precisa existir disciplina. Eu acho que aí é que é preciso que as pessoas entendam. Se a disciplina é feita de uma forma assim ou assado, não importa, mas o colégio tem que ter uma disciplina e saber, inclusive, a diferença, o que é o professor, o que é o diretor, o que é uma pessoa, uma pedagoga. Se a criança obedece essa hierarquia, então estamos conversados. Exatamente. Do contrário, não se ensina ninguém. Eu não acredito em ensino sem que você tenha disciplina, né? Disciplina faz parte do ensino, no meu ponto de vista, né? Aqui o Giovanni pergunta para a Cíntia Lozano
o que é mais fácil de aprender, inglês ou espanhol? Eu posso dizer que Com certeza. no meu caso seria inglês ou português, porque eu já tenho a minha língua nativa é espanhol. Mas eu acredito que depende muito do contexto, da situação em que a criança ou o adolescente ou o adulto está inserido, né? Isso vai depender muito daquilo que favorece a aprendizagem. Ele pode estudar, ele pode ser um brasileiro estudando inglês, mas se ele não tiver algo que favorece, que desenvolva isso, ele não vai aprender. Ele tem que ter, é a mesma coisa que acontece muito nas escolas que eu falo de ensino regular. Quando eu digo regular, são escolas que não ensinam no método bilíngue. Há escolas que ensinam inglês desde o primeiro ano, ou até mesmo no ensino fundamental 2, e a pessoa, eu falo por mim mesma, eu sou resultado disso, a pessoa não sai com o domínio da língua inglesa, né? Ela acaba sempre procurando depois uma escola de línguas, né? Um instituto de línguas, para que ela possa, aí sim, começar a estudar. Então, vai depender muito do contexto. Eu já sei de casos onde o aluno começou no ensino médio, inglês, estudou, se aperfeiçoou e só foi aplicar no país de uma língua inglesa para poder realmente complementar e aperfeiçoar, para ter uma fluência, né, na língua. Mas isso vai depender muito do contexto da pessoa em que ela está inserida, para ela poder abstrair o que ela acha, habilidade. Eu costumo dizer que quando a gente aprende uma outra língua, uma língua estrangeira, a gente passa a aperfeiçoar a língua portuguesa, né? A língua nativa. A gente passa a aperfeiçoar porque a gente tem que ter um olhar mais, a gente passa a ter um olhar mais assim, como se diz, nossa, mas em inglês é assim, ou em espanhol é assim, nossa, em português também ou não é, ou tem uma semelhança, sim. Então, vai depender muito do contexto da pessoa. Eu me atrevo a dizer, eu aprendi inglês bem, tentei aprender espanhol, que se for para uma utilização executiva, há um engano muito grande ao se pensar que o espanhol é mais fácil. Há um engano, né? Há um engano muito grande. Dizem, as línguas são parecidas. É muito parecida. A gramática. Quando você vai usar de forma executiva, você vai ver que essas semelhanças, na verdade, elas nos iludem pensando que a gente sabe espanhol, e chega lá faz vai pro portunhol, né? Vai pro portunhol. Que vai vir uma lambança. Você se comunica. Se for para comunicar, não precisa nem de se aprender, você se comunica com o portunhol. Mas a escrita do espanhol, realmente, a gramática, ela é... Mas ela exige que você saiba a língua falada para refletir na língua escrita, é verdade, né? Só complementando a pergunta e a resposta em relação a ser mais... a primeira pergunta, que era sobre a língua... Não, sobre a língua materna... A idade, não há uma idade, assim. Nós temos casos, assim, que eu queria até relatar, que os pais da nossa escola, às vezes, escolhem um país de língua espanhola para poder levar a criança, para a criança ser o comunicador ali. Eles voltam de viagens para países hispanos falando, nossa, ela nos salvou, ele nos ajudou bastante. Então, eu acredito, e principalmente na nossa escola, nós aceitamos alunos a partir dos 2 anos completos. E os pais têm uma preocupação enorme em relação à idade. Falam, nossa, mas nem sabe a língua portuguesa, ainda está aprendendo, vai confundir, vai atrapalhar de forma nenhuma. Muitos se surpreendem no final falando, nossa, mas ele não sabe meu português, mas o espanhol ele já está conseguindo falar, já está conseguindo falar palavras em si. Então, não há realmente uma idade. Acho que desde o ventre, se a mãe estimular a criança, ela vai ter uma facilidade enorme. E é importante ressaltar que não confunde. Muita gente acha que vai confundir a cabeça. Meu filho vai ficar doido. Ele começa a falar e entra com palavras de idiomas diferentes. Isso é a criança falando espontaneamente, né? Então, isso é o que a gente espera. E à medida que ela cresce, ela começa a separar os ambientes. Aqui eu falo, aqui eu não falo. Fora o repertório, né? Não há nenhum problema. Eu conversei com vários psicólogos, com as pessoas, avalizando o que você está dizendo, Fernando. Por exemplo, em casa, eu coloco muito desenho animado em inglês, certo? E as meninas não acham... Aí depois eu ponho em português. Elas entendem quando está em inglês. Eu ia relatar isso. As meninas não saem rodando, espirulitadas. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses e eu deixei ali a televisão ligada, liguei e não vi que estava em inglês o desenho.
E fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, ela estava lá assistindo. Tranquilo. Tranquilo. Eu mudei, ela permaneceu do mesmo jeito, não senti diferença. Eu acho que nós adultos, nós colocamos as barreiras. Claro. Né? Os nossos medos são transferidos para eles. Exatamente. Porque nós sabemos a dificuldade, né? Exatamente. É como você, por exemplo, vai ensinar um adulto já de veterano a nadar. Você fica dias, semanas. E criança você ensina. Eu ensinei todos os meus filhos a nadarem em questão de um final de semana, 2 finais de semana. Né? Exatamente. Aqui, tinha uma pessoa que fez uma pergunta. Está perguntando, o Divino está perguntando do América Park se é fácil aprender a língua árabe. Eu imagino que não. Olha, não sei por se experiência, alguém... não. Meu padrasto, árabe. Ele é libanês. Eu convivi muitos anos com ele, realmente não consegui até hoje. Não, mas eu tive a oportunidade de estudar uma época. Depende muito da necessidade e da vontade. Se você quer, se você tem essa necessidade, se você está disposto. Inclusive tem até um livrozinho de árabe coloquial, Elias Shafik, se não me engano, que é formidável. Vem o CD, o livro. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer na igreja ortodoxa, na época era o padre da igreja ortodoxa. E não é tão difícil assim, parece que é muito difícil. Da mesma forma o japonês. Não, o japonês... Mas a hora que você aprende, você vê que... O japonês, eu posso te afiançar o seguinte, evidentemente que eu tenho que ir abaixo da média. Mas eu tentei aprender japonês, quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava nessa época na Ford. E a Ford tinha bons negócios com o Japão, até fui para o Japão. Cara, eu fiquei meses tentando aprender japonês, mal saí do konnichiwa. E é uma língua tão assim, porque a parte escrita, né, os vocábulos, eu achei de uma dificuldade ímpar, né? Mas eu sou muito abaixo da média, achei difícil o japonês. O Newton Armani, do setor Crimeia Leste, está perguntando para o Fernando Haas o seguinte: qual a preocupação com a formação estética dos alunos? Por exemplo, arte, teatro. Você poderia falar, Fernando, por exemplo, de algumas das coisas que são além do currículo regular que existe na escola internacional? Com certeza. Isso é até interessante porque dentro do projeto de formação, igual eu te falei, estrutura física, profissionais multidisciplinares, né, qualificados, e projeto político-pedagógico. O foco que nós temos é o indivíduo, é a criança, é o jovem. O objetivo, o resultado lá na frente, não é simplesmente passar num vestibular, passar numa prova do Enem. Isso daí, para mim, é muito pequeno, é medíocre até. Né? Então, você tem de quando a criança nasce até ela chegar nas portas da universidade, é o tempo que a família tem junto com a escola de formar pessoas valorosas. Dentro desse processo de formação, a questão da arte, a questão da música, isso é interessante porque você conseguindo trazer isso para dentro da rotina da escola, infelizmente tem que ser no período integral, porque dentro do período regular é quase que impossível, devido à nossa legislação, que você tem que cumprir. Você conseguindo trazer isso no período integral, artes, música, os esportes, você está trabalhando o lado direito do cérebro. A escola brasileira, se você pegar ela crua simplesmente, o período regular, a escola que não diferencia, que não tem uma estrutura física diferenciada, que não traz nada de diferente a não ser o beabá, ela prioriza, teoricamente, o lado esquerdo do cérebro, que é o do raciocínio lógico matemático. O lado direito, que é esse lado da criatividade, é o lado de você fazer com que as pessoas comecem a pensar de forma diferente. Eu me formei, não está dando certo, eu preciso fazer o meu negócio acontecer. O que eu tenho que fazer? Eu preciso pensar diferente, eu preciso buscar uma forma de agir diferente. Eu mudei de país, eu mudei de emprego, eu mudei de situação. Então, eu preciso ter uma cabeça boa. E a arte, a música, está provado que você, desenvolvendo o lado direito do cérebro, você tem pessoas mais criativas, você tem pessoas mais proativas. E isso é bacana. Tem inclusive, num programa de televisão que passa de empresas e negócios, grandes empresários de grandes empresas, hoje contratando professores de criatividade para os seus gestores, para eles aprenderem a pensar diferente. Eu me interessei por esse programa, fui ver o que a professora entrava na sala, os administradores arregaçavam as mangas, ela dava um pedaço de argila para eles brincarem. O que você consegue fazer com esse pedaço de argila? A maioria ficava olhando aquilo lá. Não fazia nada. Não fazia nada. Ou um quadro em branco com tinta a óleo. Também não faziam nada. Então, não consegue. Isso ajuda a pessoa a refletir toda a sua situação, o seu caminho, como é que ele pode pensar diferente. Essa é a importância de se trabalhar o lado direito do cérebro. Né? E você ter
o lado emocional também, que ajuda demais na questão do emocional. Porque não adianta você ter um ser humano, porque a cultura sem a flexibilidade de você saber o que fazer com ela, não adianta nada. A pessoa culta, que não sabe o que fazer com a cultura, vai ser um fracassado. Né? Então lá você tem, que eu me lembro, tem teatro, tem cinema, você tem música, robótica, informática, tem natação. Os laboratórios de ciências, de informática, de robótica, de artes, a música, as atividades específicas, além da musicalidade, você tem o teclado, você tem o violão, né, os esportes. A questão dos esportes é muito importante. Isso parece que é bobeira, tem muita gente que fala, esporte vai para... O esporte dentro do projeto de educação, além do bem físico, de melhorar a capacidade respiratória, melhorar o desenvolvimento físico, queima de gordura, bem-estar, produção de endorfinas, o hábito do esporte, ele te afasta na adolescência dos vícios, das drogas, do álcool, dos maus hábitos de vida. Mas o maior ganho do esporte, além disso tudo, na questão da socialização, de trabalhar em equipe, de trabalhar com regras, de aprender a perder e dar a volta por cima. Putz, perdemos, o que nós vamos fazer? Vamos treinar, vamos melhorar, vamos nos superar. Né? Então, o esporte é uma ferramenta de formação fantástica, né? Que vem para agregar e para somar. Então, é por isso que eu falo, você tem que ter um projeto. Se você ensinar o básico, é fácil, mas você construir o todo é que é a grande jogada, né? Construir indivíduos mais plurais. Exatamente. Né? Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite. Lembrando que o Sebrae está aí com a feira espetacular, como diz aí a propaganda que vocês acabaram de passar. Interessante essa feira do Sebrae. Eu gostaria de indicar para os nossos telespectadores a Motocorte, que além de oferecer o melhor preço de Goiânia em cortadores de grama, motosserras, roçadeiras, lavadoras, motor de popa e microtratores, ainda tem todo tipo de gerador de energia, inclusive um gerador de energia que você pode colocar no apartamento, silencioso, você põe no seu próprio apartamento. Ligue e garanta o seu. O telefone é o 3041-0909. Ok. Aqui o Carlos de Anápolis. Fernando, você tem interesse de abrir uma filial? Eu sou de Anápolis, tem interesse em ter uma escola aqui. Tem interesse, Fernando? Os convites, já tivemos outros convites. O problema de você ter uma outra unidade ou você franquear o negócio é que você tem que ter um modelo pré-determinado, já ele fechado, né, um pacote fechado. Eu costumo dizer que a escola ela funciona como um laboratório. A gente está sempre buscando, sempre trazendo coisas novas, projetos novos. Então, assim, para se ter uma nova unidade, você precisa fechar um modelo pré-definido e franqueá-lo. Então, assim, hoje a gente não pensa nisso. Hoje eu penso em crescer e enriquecer mais ainda o projeto. Porque o que a gente está buscando aí é atingir o ensino médio. Depois que nós conseguimos o ensino médio e mostrar que os nossos meninos eles podem sair daqui para onde eles quiserem, querem ficar aqui, fiquem, querem ir para a Europa, vão, querem ir para o Canadá, para os Estados Unidos, o mundo é deles. E a ideia é essa. O Carlos, alguma das escolas de período integral, eu acho que o Colégio Integral de Aula é período integral, o Fernando também, você, Cíntia, lá, as três são de período integral. Não, o integrado ele já foi. Ele não é mais, já tem uns 3 anos que nós não temos o integral. Então o integral aqui é a Cíntia e o Fernando, é a Sem e o Fernando, né? Eu não sabia que vocês não estão mais período integral. Não, já tem 3 anos que a gente... Aqui o Sebastião de Cachoeira Dourada, que tipo de pessoa é valorosa? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar a escola desse nível. E vários telespectadores ligaram perguntando o valor da mensalidade. Bom, evidentemente que uma escola com esse nível oferecido aqui, Cíntia, a sua escola lá, qual é o valor médio? O valor médio do período integral é R$1.000. E nós temos vespertino e matutino, são os mesmos valores, R$545. Ok. Fernando Rassi. Sem ver a questão de valores, o que o pai tem que contabilizar é o seguinte: você tem um projeto de formação. Tem um colega que uma vez falou: se o dinheiro que você ganha não servir para pagar a escola do seu filho, ele não serve para mais nada. Certo. A formação que a gente deixa para os filhos é tudo. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. O maior bem que a gente tem hoje na nossa vida são os nossos filhos.
E o que a gente tem que propiciar é a melhor formação. O projeto de formação, se você contabilizar o custo de uma escola, o custo de um cursinho de inglês, o transporte escolar, natação, o tempo, as atividades extras. Então, se você for contabilizar isso tudo, a Cíntia me perdoe, mas o seu custo ele está extremamente defasado. Na minha visão, o custo seu é muito baixo. Né? Então, assim, para você conseguir fazer esse negócio ser viável com esses custos, eu estou no mercado há 22 anos. Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, mas eu gostaria de saber como é que você faz. Não, mas aí é preciso separar as duas coisas. A estrutura da Cíntia, que é muito boa, mas não tem comparação com a estrutura que o Fernando oferece lá. O Fernando tem piscina, tem escola de teatro, você tem lá laboratório de pesquisas de toda natureza, tem robótica, tem tudo. Então, mas é um outro tipo ajude, de proposta. Existe uma média, existe um parâmetro que é o seguinte, as escolas grandes de volume, elas trabalham com a média de 20 a 28 alunos por funcionário. Escolas mais diferenciadas trabalham com a média de 12 a 15 alunos por funcionário. Nós, hoje, eu não tenho 4 alunos por funcionário. Meu volume é um pouco maior do que o seu. Então, você trabalhar com a média de 3 a 5 alunos por funcionário, o custo operacional é muito caro. Claro, né? Então, assim, é difícil, não é fácil. Não tem sido. Então, o Fernando prefere que você vá lá na Escola Internacional para você conhecer primeiro, para depois saber o valor. Você pode falar, Tatiana, o valor do Colégio Integral já, ou você prefere que vá lá também? Não, eu acho que não tem essa questão, eu concordo com o que o Fernando falou, eu acho que tem que ir até a escola, tem que ver o que a escola oferece e tudo mais, mas não tem problema não, é R$850, fundamental. R$850. Bom, Foge no nosso. A diferença do nosso lá está dando R$150, R$170 de diferença. Do período regular. Do regular, porque regular. Nós não temos o integral. Aqui está perguntando a Regiane Oliveira, do setor Bueno. Rosenval, em alguma dessas escolas são disponibilizadas vagas para crianças especiais? Alguém disponibiliza vaga para crianças especiais? Isso é uma das coisas, infelizmente, o mercado no Brasil não é fácil. A questão da inclusão é uma questão séria. Existe a obrigação, né? Você tem que aceitar a criança de inclusão. É muito bonito isso na teoria, a gente busca o melhor que a gente pode fazer. Exatamente. Mas você tem que ter uma limitação. Porque se você receber todas as crianças de inclusão para fazer o melhor, o que você consegue fazer em uma turma, você tem, na verdade, hoje a gente tem a limitação de 1 aluno por turma. Eu posso receber 1 aluno por turma. Por quê? Porque muitas vezes esse aluno ele precisa de uma pessoa a mais, precisa de um olhar a mais. Agora imagina numa turma você ter 5 crianças de inclusão. E você vai ter que ter tantos profissionais, além dos professores. E o Estado, a Secretaria, não te ajuda com nada. Então, é você que tem que bancar isso tudo. Então, fica uma situação eu acho até assim, de deslealdade para com as instituições. O governo fala que você tem que fazer, então você tem que fazer. Então, você tem que se adaptar para... Não, dentro do que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor para receber todos. A gente tem que se adequar. Agora, a gente tem que entender, e os pais precisam entender isso também, que cada criança, porque todos nós, na verdade, somos de inclusão, todos nós temos nossas limitações, mas existem algumas crianças, infelizmente, precisam de uma atenção a mais, de um olhar a mais. E para você receber e falar que faz e não fazer nada, e perder o tempo da família e da criança, é ruim, não seria honesto da parte da instituição. É uma hipocrisia, né? Então, a gente tem que ser transparente o máximo possível e buscar fazer o melhor, mas tem que ter uma limitação, porque senão você fica impraticável. O Santana Oficina, aqui Santana Oficina. Temos métodos legais no Brasil, basta aplicar um bom programa e aquele que melhor se encaixa na sua escola. Cada escola tem a sua particularidade. É verdade. Aqui sempre chegando perguntas. Aqui o Rafael também, Fernando, pergunta para o Fernando quais são os riscos de a criança apresentar defasagem de fala por causa do ensino bilíngue. Nenhum, né? Nenhum, já falou sobre isso, né? A Rafaela do Rio de Janeiro pergunta para a Tatiane e para a Cíntia também, e depois passo para o Fernando, porque eu acho interessante mostrar uma visão. Quais as vantagens do ensino bilíngue? Quais você acha que são as principais vantagens, Tatiane? Eu? Bom, ou a Cíntia primeiro? Não, tanto faz. Bom, eu acho que nós estamos, como diz, no famoso mundo globalizado, né? Os nossos filhos, eles já ouvem
música em inglês, vídeos em espanhol, chinês, mangá, né? Então, nós já estamos no mundo globalizado. Então, eu acho que hoje em dia não tem como fugir, né? Cada um encontrar a melhor maneira de se adaptar à língua de escolha, pretensão. Hoje em dia os jovens já pensam em sair do Brasil, já... Estava até lendo uma matéria que tem a ver com você, Cíntia, com relação ao espanhol. A maioria dos formandos em medicina que saem do Brasil para fazer a faculdade, né, em países Paraguai, Bolívia, para retornar para cá. Então, e da mesma maneira, bolivianos, paraguaios que vêm para o Brasil para tentar validar o diploma e ser médico aqui. Então, acho que essa questão da língua, ela não tem como fugir, né? É a gente encarar, ver o que é melhor e ir em frente. Cíntia. Olha, a vantagem, ela vai muito mais além da parte cognitiva, né? Ela vai para o social, cultural, e essa vantagem que nós temos e vivenciamos muito no SEM é que a criança ela tem possibilidades, ela tem um leque de vocabulário ao seu favor quando ela passa a ter contato com outra língua. Talvez a criança de 2 anos ela ainda não verbalize porque a fase oral dela não está desenvolvida, mas ela como consegue compreender e ela consegue entender tanto por desenhos animados, por vídeos mesmo, ela consegue acompanhar e sem necessidade de ter uma tradução. Se for no caso de espanhol ou inglês, ela consegue entender. Além de uma vantagem dela saber, por exemplo, 2 palavras para o mesmo objeto. Mesmo caso dela falar que é mesa em português, em espanhol tem a outra palavra que seria mesa. Então, essas são as vantagens cognitivas também. E fora que também lá numa idade mais avançada, quanto mais estimulado o cérebro for, mais conexões ele vai fazer e mais a memória desse ser, dessa pessoa, vai aumentar, né? Fora que tem dados científicos que dizem que pode, né, a pessoa na terceira idade vem desenvolver o mal de Alzheimer, ela tem menos essa possibilidade de desenvolver doenças neurológicas, né? E eu falo porque, assim, uma questão que a gente vivencia muito no SEM, a nossa realidade, é que a criança, ela tanto pratica, tanto ouvir, porque a língua ela tem as habilidades, né? Ela é escrita, falada, ouvida e compreendida. E no SEM a gente trabalha essas habilidades, de forma que a criança ela possa chegar no 5º ano com um domínio maior de palavras do que ela poderia vivenciar, digamos isso, numa escola de línguas. Então, as vantagens são muitas mesmo. Fernando, você queria acrescentar alguma coisa? Resumidamente, né? A criança, e tem trabalhos que provam isso, a criança bilíngue, ela aumenta a capacidade de raciocínio. Você tem uma criança que tem uma capacidade de raciocínio muito maior. Ela ouve, ela fala, ela lê e ela escreve em outro idioma. Então, ela tem que ter esse raciocínio e você trabalha isso com ela desde cedo. E esse ganho não é só na questão da língua, é global, são todas as funções. Agora, o que eu venho brigando, que tem que ser mostrado, e que as escolas, né, que a gente vem trabalhando, a formação, a questão do idioma, 1, 2, 3, mesmo as monolíngues, o que a gente precisa priorizar hoje é a formação humana. É como esses meninos estão chegando na universidade. Anteontem saiu uma matéria na internet, na área de educação, mostrando a questão da agressividade, da violência dos jovens hoje, que é uma coisa que está virando rotina em portas de instituições públicas, onde os meninos brigam, os outros, em vez de separar, tentar intervir, resolver o problema, eles filmam para postar na internet e divulgar a violência, divulgar o que está errado. E por que não se faz o contrário? Por que não tem as pessoas... Então, o que tem que ser trabalhado é formação, são valores. A sociedade brasileira está carente de valores. Se você fala 1, 2, 3, 10 idiomas, parabéns. Isso é uma ferramenta científica que vai te ajudar na sua formação, em abrir portas. Mas não é só isso que vai resolver o problema. O problema maior está na formação humana. E nesse aspecto específico, eu tenho que chamar os comerciais da bilíngue. Vou dar um dado aqui interessante para você que tem filho aí pensar. Na avaliação dos 50 maiores executivos do mundo, 86% desses executivos que foram contratados, porque foram considerados executivos acima da média, 86% deles tiveram formação bilíngue na infância ou falaram de 2 a 3 línguas.
E quanto mais línguas esses executivos aprenderam a falar numa idade na mais tenra idade, maior sucesso eles são e ganham maiores salários. Então, a gente que fica investindo nos filhos por todas as razões do mundo, essa é uma delas, porque isso são coisas já comprovadas. Fora o fato que todo mundo falou, que quando você aprende uma outra língua, você abre horizontes, um portal no seu cérebro para que você apreenda outras coisas com mais qualificação. Então, não é só o fato da língua, é o que você está fazendo com a sua musculatura cerebral, não é isso? Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Volto com opinião em debate desta noite, falando sobre escolas com excelência em educação em Goiás. E se você está pensando em abrir seu próprio negócio, que é sempre uma coisa interessante, não deixe de frequentar a Feira do Empreendedor 2014, um dos eventos de maior sucesso do Sebrae. Começa no dia 31 de julho a 3 de agosto. Ali você tem oficinas, palestras e tudo mais, que vai te mostrar como você pode ser um empreendedor de sucesso. Então, não deixe de ir, vai ser lá no Centro de Convenções. Não se esqueça que a Sustenergy é especialista em energia solar. Pode fazer para você algo que você se torne independente em captação de energia. Basta ligar na Sustenergy 3607-3531 e fazer um bom negócio, economizando, porque o aumento de energia vem por aí, vem rasgando. Hoje já estava no jornal. Já estava no jornal. Eu estou falando isso, tem mais de um ano que eu estou falando isso. Aqui está perguntando a Fernanda, do setor Nova Suíça, se alguma dessas escolas tem preparo para receber crianças superdotadas. É difícil isso aí, né, Tatiana? Você tem preparo lá, crianças superdotadas? O que é uma criança superdotada? Porque todos nós temos capacidades, né? Nós temos facilidades. Eu posso garantir que nós estamos aptos a receber qualquer tipo de aluno. E né? eu acho que para identificar essas crianças, você precisa exatamente. saber, né? Porque se a criança está ali, você está ensinando francês, ela já tá falando francês fluente, ou meu? Nós conseguimos identificar, sim. Nós trabalhamos muito com Olimpíadas, por exemplo. Então, quem geralmente vai para a Olimpíada, não existe nenhuma seleção, mas é aquele aluno que já tem uma habilidade maior, seja na matemática, na física, na história, no português. Então, a gente vai nivelando, peneirando dessa maneira. Né? Mas acho que todas as nossas instituições aqui têm capacidade de perceber qualquer tipo de aluno. E o estímulo que é dado também, né? Todos são estimulados para que possam desenvolver suas capacidades. O seu melhor, né? exatamente. Um erro que acontece, você tem as múltiplas inteligências. Todos nós temos habilidades na área de exatas, na área de linguagem, na área de artes, na área de esportes, né? de comunicação. De repente, você tem uma criança que tem uma habilidade acima na área de exatas. É superdotado. Ele pode ser superdotado na área de exatas. Mas essa criança vai ter um desenvolvimento emocional, ela vai ter um desenvolvimento físico, o desenvolvimento social, inclusive. A puberdade, quando chegar a puberdade. Então, eu vou pegar uma criança, vou antecipar ela 2, 3, vou jogar ela para frente. O pai vai ficar satisfeito. Eu vou pagar, muitas vezes estão preocupados em pagar menos anos escolares. Eu vou pagar menos um ano, ele vai formar mais cedo, vai entrar mais cedo na universidade. Eu acho que o pai que pensa isso, ele precisa primeiro ir para uma escola. Uma das referências que a gente... Ele precisa estudar. Então, assim, a minha preocupação, e eu acho que a preocupação que a instituição tem que ter, é com o bem global da criança, do indivíduo. Né? Se ele tem uma habilidade agora, esse indivíduo especificamente, você pode aumentar a carga de atividade para ele na área de exatas. Ele tem habilidade, enfia exercícios de matemática, de física, né, de geometria. Desenvolve, ajuda ele a desenvolver. Você não pode bloquear. Não, tem que ser de uma maneira natural. Outras áreas, né? E tem que ser maneira natural, porque não adianta agora, impor. Você tem uma pessoa superdotada em todas as áreas, eu vou pegar um Rosenwald, botar na cabeça de uma criança de 12 anos de idade. Está difícil. Não é difícil. A Sara, do setor universitário, se há escolas desse nível em Goiânia, ou só em Goiânia, ou há em outras cidades aqui em Goiás. Sara, eu desconheço fora da capital escolas que ofereçam esse tipo de proposta. Pode ser que exista e eu não saiba. Eu sei que está em expansão no Brasil. A nível Brasil, realmente tem aumentado a procura né? por escolas com sistema bilíngue. Inclusive, esse modelo que vocês estão adotando aqui, com a Tatiane e aqui no TH de Jaú e Fernando Haas, na Escola Internacional,
nós temos em São Paulo uma demanda muito grande. Engraçado que não no Rio de Janeiro. Olha que coisa engraçada, no Rio de Janeiro tem poucas. Em São Paulo, do nível de vocês, tem em São Paulo. E não são todas as capitais que tem também não. Né? Goiânia está sendo privilegiada nesse sentido. Né? É por isso que eu me propus fazer esse programa. O Rodrigo, do setor marista, eu preciso saber se o ensino bilíngue realmente estimula a criança a pensar. Nossa, com certeza. Pode ter certeza que com certeza. Todas as pesquisas demonstram isso. O Mário Sérgio Cortella, ele falou em uma palestra que ele deu em satisfação positiva. Né? E eu acho que eu concordo com o que ele quis dizer com essa insatisfação positiva. Que essa saciedade também te traz a moleza, né? A lentidão. Então, se eu já estou satisfeito, o que vier pela frente está de bom tamanho. E essa insatisfação positiva é isso, é o querer mais, é o propor mais. Né? Então, esse medo que os pais apresentam das duas línguas, isso aí não condiz. A criança, o adolescente, ele vai conseguir, ele acha meios para isso. É verdade. E tem pais que têm medo da cultura dos filhos. Tem medo. Eu não falo inglês. Tem medo do pai, do filho sair. Não falo espanhol, não quero que meu filho fale. Tem medo do filho sair da aba, né? Ou até mesmo em casa, eu não sei como posso ajudar. Não posso ajudar. Uma queixa assim, tamanho. Porque eles falam assim, eu não sei, não adianta mandar para casa atividade que eu não sei. Eu falei, gente, mas a facilidade é tão grande, né? E a atividade é para o aluno, é para o aluno, mas exatamente. o pai se queixa. E o aluno às vezes se fala também, fica nisso. Eu não sei mesmo. Meu pai falou, eu não sei. Olha, muitas perguntas chegando aqui, não deu para responder todo mundo, mas um abraço aqui para o Marco. Pergunta muito interessante, mas não vai dar tempo. O pastor Juarez, o Oswaldo, o José Augusto, o senador Canedo, o Rogério, não tem um setor dele aqui, o Jurandir, a Renata, eu acho que a sua pergunta acabou sendo respondida durante o programa, o Oswaldo e outros que ligaram. Bom, eu agradeço muito a presença honrosa do Fernando Haas, doutor Fernando Haas, muito obrigado. É um amigo direto, pessoa que eu aprendi muito a admirar. A Tatiane Cavalcante, que eu já admiro há muito tempo. Obrigada. Prazer. Muito obrigado pela sua presença, Tatiane. E a Cíntia Lozano também, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la. As minhas considerações finais são as seguintes. Fala-se muito que a melhor coisa que um pai pode dar para o seu filho, a melhor herança, é um ensino diferenciado, um ensino qualificado, um ensino acima da média. Mas poucos pais se atêm a essa grande realidade. Isso realmente é a maior herança. Se você for fazer um esforço para o seu filho, esse é o maior esforço. Nada que você fizer paralelamente não funciona tão bem. Você pode, inclusive, amealhar riqueza, deixar uma grande fortuna para o seu filho, que já está provado que se ele não tiver cultura suficiente para manter, e logo ele perde esse dinheiro. Portanto, pense muito nisso. Se você quer fazer um esforço efetivo para que seu filho tenha uma vida diferenciada e qualificada, você invista no ensino. E é esse investimento no ensino, eu às vezes pego pais que falam, não, eu não tenho condições econômicas para fazer o que você faz. Mas eu vou ver, o sujeito senta num lugar e toma cerveja no final de semana, 2, 3 dias, gasta os tubos, mas não tem essa qualificação em poder fazer um ensino diferenciado. E para isso, se for necessário, o bom pai até pega um dinheiro emprestado no banco, por que não? É um investimento. Você não investe numa casa, não investe num carro, não investe numa viagem, invista no ensino do seu filho. Invista em escolas qualificadas, porque faz uma tremenda diferença. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.